Seja muito bem-vindo ao canal da Livraria Dort. Eu me chamo Miguel e hoje eu quero te apresentar um livro muito importante para nós cristãos, pois se trata de um assunto primordial para nós. O assunto é este aqui, ó, Salvos pela Graça, de Anthony Hoekman, lançado pela editora Cultura Cristã. Infelizmente, muitas pessoas não têm o conhecimento adequado sobre o que é ser salvo pela graça. E com certeza, se você adquirir este livro, todas as suas dúvidas serão sanadas e você também poderá doar, emprestar para alguém que necessite tomar o conhecimento deste assunto, tá? Espero que você goste desse review e vamos lá! Vamos ao livro Salvos pela Graça, de Anthony Hoekman, a doutrina bíblica da salvação, lançado aí pela editora Cultura Cristã. É um livro simples, tá? Uma capa simples de brochura. Aqui temos alguma informação na orelha 1. Vou deixar aqui posicionado para você ler. Só dá um pause aí. Orelha 1. Aqui algumas informações na contracapa, que também deixarei bem próximo para você dar um pause para ler. Senão vai ficar muito extenso o review. E aqui outras informações na orelha 2. Prontinho, então vamos ao livro. Temos aqui uma folha de rosto. Aqui uma ficha catalográfica. O livro contém 272 páginas, tá? Em memória de meus queridos pais, Peter e Jessie Hoekman, que foram os principais a me ensinar o significado de ser salvo pela graça. Olha aí, que exemplo, hein? Aqui nós já caímos no sumário, tá? Temos aqui algumas abreviaturas, introduções, prefácio. Aqui nós temos os capítulos, são capítulos bem simples, como nós temos aqui orientação, a questão da ordem da salvação, o papel do Espírito Santo, união com Cristo, o chamado do Evangelho, vocação eficaz, regeneração, conversão, arrependimento, fé, justificação, santificação e, por último, a perseverança do crente. Esse livro aqui com certeza se encaixaria em qualquer sistemática na matéria de soteriologia, né, que vai tratar sobre salvação. Temos aqui a introdução e é em memória de Anthony Hoekman, né, que ele já faleceu, e aqui ele vai ressaltar os 3 últimos livros que ele publicou e graças a Deus eu tenho em mãos. Um é este aqui, Salvo pela Graça, ele vai dizer aqui. Aqui o outro é a Bíblia e o Futuro, né, que é sobre escatologia, livraço esse aqui. E o outro livro é Antropologia Teológica, Criados à Imagem de Deus, que eu também tenho ele, graças a Deus. Então nós temos aqui uma introdução em memória, né, do Anthony Hoekman, que fez contribuições maravilhosas para a fé reformada. E aqui nós temos o capítulo 1, orientações. Aqui nós podemos ver que as folhas são brancas, né, o espaçamento adequadíssimo, tá, umas letras médias, dá de ler tranquilamente. Você vai observar que o livro é dividido com tópicos, que isso facilita demais a leitura. E são capítulos curtos, você já viu, na verdade, aqui, né, o capítulo 1. Agora nós estamos aqui no capítulo 2, que ele vai falar da questão da ordem da salvação. Aqui nós temos 3 abordagens diferentes em relação ao tema. Temos aqui, ó, devemos falar de uma ordem de salvação? Esse tema aqui ele é muito debatido, gente, no campo teológico. Aqui nós temos uma figura, né, para ele tentar expor a maneira que ele pensa. Nós temos aqui outras imagens. Igrejas da santidade plena, ela pensa dessa forma. Primeiro vem a conversão, depois a santificação. A maioria das igrejas pentecostais creem desse jeito. E algumas igrejas pentecostais também creem de maneira diferente uma das outras, mas segue o mesmo padrão, né? Aqui nós temos o homem natural, espiritual, homem carnal. Ele vai fazer algumas comparações. E já caímos aqui no capítulo 3. Observe que os capítulos são curtos, não é uma leitura cansativa, pois cada capítulo traz as suas especificidades e muito importante, tá? O papel do Espírito Santo na salvação. Aqui temos aqui outro tópico, os dons do Espírito. Eu gosto demais quando os livros vêm assim, ó. O ministério de cura da igreja. Deixa eu ver aqui. Aí passa um pouquinho o fruto do Espírito.
batismo com o Espírito Santo. Esse tema aqui, então, hein, é polêmica pura. E chegamos aqui no capítulo 4, a união com Cristo. Como que se dá essa união com Cristo? Aqui nós temos um tópico falando sobre as raízes da união com Cristo. A base da união com Cristo, união real com Cristo. Passando aqui, temos aqui alguns pontos, né? Ponto 6, 7, 8. O significado da união com Cristo. E capítulo 5, o chamado do Evangelho. O convite do Evangelho precisa ser feito a todas as pessoas. Aqui com certeza ele vai falar do chamado eficaz, né, e do chamado geral, que é em relação à proclamação do Evangelho. O chamado evangélico convida a todos os que ouvem. O chamado do Evangelho é seriamente bem intencionado. Isso aqui já é dando uma resposta a algumas pessoas que dizem, né, que já que Deus tem os seus eleitos, então não adianta ficar pregando para todas as pessoas, porque isso seria uma proclamação do Evangelho falsa, né? E aqui ele já vai dizer: o chamado do Evangelho é seriamente bem intencionado, justamente para trazer os eleitos à salvação, né? Aí ele vai expor aqui seu pensamento, aqui os cânones de Dort sobre a oferta bem intencionada do Evangelho, evitando a solução racionalista. Capítulo 6 aqui, ele vai se aprofundar mais um pouco na vocação eficaz, né? A base bíblica da vocação eficaz. Gente, isso aqui com certeza caberia uma sistemática tranquila. Os alvos da vocação eficaz. Ele vai embasar aqui suas ideias em quem? João Calvino, nos cânones de Dort. Analisando algumas objeções. E aqui capítulo 7, regeneração. Isso aqui é um assunto, infelizmente, muito esquecido em nossos tempos, né? Regeneração em 3 sentidos. O ensino bíblico sobre a depravação humana, o ensino bíblico sobre regeneração. Aqui um está ligado ao outro, né? Se o ser humano está morto em delitos e pecados, com certeza ele não pode por si mesmo reagir à chamada do Evangelho, a não ser por influência do Espírito Santo, que o próprio o convence. Vamos passando. Que livro é esse, minha gente? A natureza essencial da regeneração, que ele vai falar que com certeza a regeneração é, a princípio, parte de Deus. Graça irresistível. Eu adoro esse tema, ó. Antes eu gostava de debater muito sobre calvinismo, essas coisas, mas hoje eu não quero, gosto mais não, gosto bem de ler. A regeneração em relação às outras doutrinas. A regeneração e o pregador. Aqui, capítulo 8, conversão. Charles Spurgeon caminhava em direção à igreja numa manhã de domingo. Aqui vai contar alguma história, né? Que tem várias do Charles Spurgeon. Definição de conversão, diversos tipos de conversão. Vamos passando aqui, estudo. Aqui já é o capítulo 5, ou 9. Arrependimento, a importância do arrependimento. Esse título aqui ele é também primordial, pois eu acho que não é só na igreja que eu congrego, eu acho que na sua também. Com certeza você vai ver pessoas que nunca pensaram sobre se elas verdadeiramente já se arrependeram de seus pecados, para somente assim crerem em Jesus Cristo para cancelar os seus pecados. Muitas pessoas acho que nunca, só foram ali na frente, né? Então disseram que aceitavam Jesus e assim estão até hoje, mas nunca houve um verdadeiro arrependimento, então se torna meio que duvidoso nessa conversão. Claro que não compete a nós julgarmos, né? Mas Cristo sonda todos os corações. O conceito de arrependimento. Aqui temos o arrependimento, é a obra de Deus e do homem. Vamos passando aqui. Capítulo 10, fé. A importância da fé. Gente, que livraço é esse, hein? Outras descrições de fé no Novo Testamento. O ensino de Calvino sobre fé, o conceito de fé. O mistério geral, central da fé, a segurança da salvação, certeza da salvação. Aqui o capítulo 11, justificação. O estudo da palavra, ensinamento escriturístico sobre a justificação, a visão católico-romana da justificação, que nós já sabemos que é por obras, né? Mas ele vai explicar aqui de maneira clara.
A justificação nas confissões reformadas. Então você vai observar que não vai faltar quase nada aqui. O conceito de justificação em relação à salvação, esse livro aqui é completíssimo. Ele está abordando todas as ramificações do assunto. Os lados negativo e positivo da justificação. Nossa adoção como filhos de Deus. Será que eu passei aqui algum capítulo? Acho que não, passei não. O direito à vida eterna. Aqui caímos no capítulo 18, a santificação. Vai dar uma definição. O conceito bíblico de santidade, o padrão de santificação, Deus e seu povo na santificação. Você observe que de um título para o outro, ó, é quase que 1, 2 páginas, e isso facilita demais a nossa compreensão, né? Santificação definida e progressiva. O crente é tanto um velho quanto um novo homem. Boa essa daqui, hein? A questão do perfeccionismo. Aqui com certeza ele vai falar, vai comentar sobre John Wesley, né? Com certeza aqui, ó. Wesley disse que no momento da santificação plena, todo pecado interior é retirado. Daqui você tem só um aperitivozinho para saber o que é que Wesley pensava em relação quando a pessoa era santificada, né? Eu tenho um livro aqui muito bom que fala sobre isso, esse perfeccionismo de John Wesley e os argumentos dele defendendo. Vamos lá. Argumentos contra os ensinos wesleyanos. Olha aí, que bacana. A santificação e a lei. Aqui vamos para o capítulo 13, a perseverança do verdadeiro crente. Isso aqui, muita gente tem dúvida sobre esse tema. O conceito de perseverança, a base escriturística da doutrina. Já estamos chegando quase no final. Então você pode observar que não tem nenhum, que não está faltando absolutamente nada. Considerações das objeções. O livro é completinho, gente. Completinho. Casos reais de apostasia. Aqui com certeza ele vai comentar Hebreus 6. A perseverança nos cânones de Dort. E uma declaração sumária. E assim chegamos ao final deste livraço, que nós temos as notas, né, referências, que são várias mesmo. E aqui um livro que com certeza é para estar na nossa cabeceira, para nós ler quase todos os dias, para não nos esquecermos da riqueza da obra de Cristo efetuada por nós, miseráveis pecadores. Então, gente, um livro aqui imprescindível. Você precisa ter esse livro na sua biblioteca ou então aí com você, tá? Espero que você tenha gostado deste livro. Curta, comenta, compartilha. Todas as informações para adquirir este livro aí na descrição do vídeo, tá bom? Vamos lá e até o próximo review.